E aí, gente, aqui quem fala é o Alto, do canal Altos Assuntos, inclusive se inscreve aí. E esse é o meu primeiro vídeo, literalmente. Dito isso, nesse vídeo eu decidi falar de um dos meus personagens favoritos da DC Comics, que no caso é o Robin, o ajudante mais conhecido do mundo. Só que mesmo com toda essa fama, muita gente não sabe que existe mais de um. Então, hoje eu decidi falar de todos os principais Robins, os canônicos no caso, de uma maneira bem resumida e tranquila, e eu garanto que vocês vão entender tudo, se alguém estiver vendo esse vídeo. E agora vamos falar do nosso querido Asa Noturna, que foi o primeiro Robin de todos, o Dick Grayson. E não venham com essas piadas de "ai, o nome dele é Pinto, kkk". Eu tô cansado desse tipo de piada toda vez que alguém ficar sabendo do nome dele. Já tô até puto já de adiantado. O Pinto! Muita gente nem sabe disso, mas o Robin é inspirado no passarinho Robin, que é um passarinho muito bonitinho que pode ser encontrado na maior parte da América do Norte. E, bem, ele surgiu no ano de 1940, sim, ele é extremamente antigo. Na HQ Detective Comics número 38. Inclusive, o termo DC vem de Detective Comics. E, enfim, ele tava lá mais pra ser um alívio cômico do Batman, pra deixar as histórias do Batman mais bobinhas e infantilizadas. E, de fato, foi isso que aconteceu. A partir dali, o Batman só foi ficando mais bobinho e infantilizado. O que refletiu em outras mídias, inclusive. Eu quero um carro. As gatas gostam. É por isso que o Super-Homem trabalha sozinho. As coisas só começaram a mudar quando o Daniel O'Neil começou a escrever histórias pro Batman, que daí tudo voltou a ter uma carga dramática maior como era antes. Mas voltando ao assunto principal, apesar de ter sido criado só pra ser um personagem bobinho, o Robin teve uma origem bem dramática até. E que, acredite ou não, não foi tão alterada assim com o tempo. Independente da versão que você escolher, contanto que seja o Dick Grayson, ele vai ter sempre mais ou menos a mesma origem, tirando aquela versão de Lego, que essa aí é totalmente diferente. Mas enfim, e que origem seria essa? Bem, o jovem Dick Grayson era filho do casal John e Mary Grayson, que trabalhavam como acrobatas no circo Halley. E no final eles acabaram ensinando ao filho tudo o que ele precisava saber sobre acrobacias, e daí eles se juntaram como uma família de acrobatas, os Graysons voadores, que se apresentavam ao redor do país através desse mesmo circo. Inclusive, uma coisa importante a se ressaltar é que o Robin só tem esse uniforme por causa do uniforme da família dele, e ele também só se chama assim porque era assim que os pais dele chamavam ele. Aí, Oz, lembra dos Graysons voadores? Gray, o quê? O que está tramando? Graysons voadores, os maiores acrobatas do mundo. Cala a boca, princesinha! Sempre que apareciam no circo, a magia estava no ar. Mandei calar a boca! Uma das acrobacias deles deixava você sem ar. Coisas começaram a dar errado quando a família Grayson se envolveu com um mafioso chamado Tony Zuko, que era um daqueles mafiosos que cobrava por proteção, e ao não conseguir o que ele queria, ele forjou a morte dos Graysons durante uma apresentação. E tem versões em que ele dá um tiro na corda, mas eu prefiro a versão em que ele forja a morte deles mesmo. E pra sorte do Grayson, quem tava nessa apresentação era o Bruce Wayne, que acabou se espelhando no garoto e adotando ele. E eu acho que esse que é o legal das histórias do Robin, porque ele é meio que uma família pro Batman e vice-versa. Daí juntos eles acabam meio que se completando, já que os dois estão unidos por uma perda extremamente parecida, mas os dois precisavam de uma família. E quem pensa que eles se apegaram rapidamente tá muito enganado, já que o Dick Grayson só chamou o Bruce de pai depois de adulto, inclusive. E a partir daquela adoção eles se tornaram a famosa dupla dinâmica, que combateria o crime em Gotham por vários anos, pelo menos até o Dick ficar adolescente, que daí ele foi ficando rebeldezinho, eles começaram a ter aquelas brigas de pai e filho, e ele acabou se distanciando, entrando inclusive para os Jovens Titãs, que era bem diferente da versão que a gente conhece hoje em dia, já que eles eram todos os ajudantes dos outros heróis, tipo Kid Flash, Aqualad, Moça Maravilha. É basicamente o Young Justice. Na real, o Young Justice tem uma formação muito mais parecida com os Jovens Titãs originais do que os próprios Jovens Titãs que a gente conhece. Os 4 assistentes já estiveram no mesmo lugar ao mesmo tempo? Não chame de assistentes. Não depois de hoje. Enfim, ele acabou saindo dos Jovens Titãs com o tempo, mas depois dos Jovens Titãs terem sido renovados nos anos 80, dessa vez com a equipe que a gente conhece, onde apenas alguns já haviam sido ajudantes, como o Mutano, que era parte da equipe Doom Patrol. No mesmo período, ele acabou se inspirando no Superman e se tornando o super-herói Asa Noturna, o protetor de Bloodhaven e líder dos Titãs, que ajudaria o Batman só de vez em quando. Se conhecesse alguém que já tem os movimentos deles mapeados... Olha, não pensou que eu viria até aqui sem um plano, né? Eu cuido disso. Precisam de você em Bloodhaven. Vamos lá, Bruce. Eu quero ajudar. Não pode fazer tudo sozinho. É perigoso demais. Não posso arriscar perder mais ninguém. E Bloodhaven sem... Tá legal. Já entendi. Mas se quiser acompanhar aquele caminhão, vai precisar disso aqui.
É um protótipo direto do laboratório. O velho Fox se superou dessa vez. A gente se vê, Bruce. Que dessa vez ele teria a sua tiragem própria, que se passa em Bloodhaven, como eu já falei, onde ele tem aventuras a lá Homem-Aranha. Ele é definitivamente o personagem mais importante dessa lista, já que ele basicamente criou esse conceito de ajudante de super-herói que ficou popular na indústria nessa época. Tanto que o Buck do Capitão América é claramente uma cópia dele, hein? Mas enfim, além de ter criado essa tendência na indústria, ele foi extremamente benéfico para DC, já que ele criou uma tendência entre os próprios Robins, já que literalmente todos já foram o Batman pelo menos uma vez e literalmente todos já morreram pelo menos uma vez. Sendo essa a tendência mais popular, né? Mas enfim. E bom, o nome Asa Noturna também foi extremamente importante para DC, já que outros heróis já foram Asa Noturna, inclusive. Como o nosso querido Damian Wayne, o filho biológico do Batman, ele foi o Asa Noturna no universo de Injustice, que caso você não lembre é aquele jogo de luta lá que é bem popular da DC. E a Barbara Gordon, que é a Batgirl, ela já foi o Asa Noturna no universo de Smallville. Sim, Smallville, aquela série de TV antiga do Superman. Ela teve continuação nos quadrinhos, mas muita gente não sabe disso. E agora bora falar do Jason Todd, o segundo Robin, e o meu favorito, diga-se de passagem. E bem, a origem dele era um tanto bizarra, já que ele teve a exata mesma origem do Dick Grayson, sério mesmo. A origem dele era exatamente a origem do Dick Grayson, só que com nomes diferentes. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Isso era bem bizarro, e a própria DC notou que isso era bem bizarro, tanto que em um reboot que a DC teve, a origem dele foi totalmente alterada. Dessa vez, o Batman achou ele na rua tentando roubar as rodas do Batmóvel e resolveu adotar um moleque. Assim, pode parecer meio estranho o Batman ter achado um moleque na rua e já quis adotar, mas pelo menos eles colocaram a carga a mais disso ter acontecido no Park Row, sim, o beco do crime, o lugar onde os pais do Bruce foram assassinados. Tem meio que um link, que no lugar em que ele perdeu a família dele, ele também ganhou parte da família dele. E é bem emocionante quando você vê isso no quadrinho ou na animação, até que funciona bem. Jason escolheu o beco do crime como ponto de encontro, onde eu perdi meu pai e minha mãe por um assassino, onde eu ganhei um filho. Falando a respeito das habilidades dele, diferente do Dick, que tinha habilidades acrobáticas, o Jason meio que só é forte mesmo e tem um conhecimento um pouquinho maior sobre a sua gigota. Tanto que no jogo Gotham Knights ele é basicamente um tanque de guerra, de tão musculoso que ele fica. Ótimo. Hora de esmagar crânios. E diga-se de passagem que nos anos 80, que foi quando o Jason Todd surgiu, as pessoas odiavam ele, mas odiavam muito. Ele era literalmente o personagem do Batman mais odiado pelos fãs. As pessoas até pediam pra tirarem ele das histórias do Batman. E assim, eu até entendo esse ódio dos fãs, até porque ele tá substituindo um personagem que é muito marcante. Acha que é melhor do que eu? Eu não disse isso. Além do fato dele ser muito chato como Robin, sério mesmo. Se você resolver assistir a série live action dos Titãs, você vai entender o porquê desse ódio dos fãs. Porque, sério, ele é um Robin muito chato mesmo. Mas isso acabou ocasionando numa história que é super legal, que teve um dia que ele caiu em uma das armadilhas do Coringa, onde lá ele foi torturado com um pé de cabra e deixado pra morte através de uma bomba lá. E é claro que o Batman não conseguiu chegar a tempo e a bomba explodiu antes dele chegar. E daí teve um cliffhanger, onde mostrava o Batman segurando o corpo aparentemente morto do Robin, e os fãs teriam que decidir se o Robin teria que morrer ou não. Daí o que aconteceu? A DC deixou 2 números. Caso você ligasse para um número, você estaria votando que o Robin precisa viver. Caso você ligasse para o outro, você estaria votando que o Robin tem que morrer. E é claro que o número que mais teve ligações foi o que dizia que ele teria que morrer. E diz a lenda que teve um cara que ficou ligando a noite inteira pro Robin morrer, então acabou que virou um negócio bem engraçado. Ninguém tem paciência comigo. Até agora eu só falei mal, mas vamos para o motivo dele ser o meu Robin favorito, que é o fato dele voltar como um vilão, geralmente é chamado de Capuz Vermelho. Nome esse que é uma referência à primeira identidade de vilão do Coringa. Sim, antes dele virar o Coringa, ele era um vilão chamado Capuz Vermelho. E esse lance do Jason virar um vilão meio que é independente da versão. Só que o que geralmente muda é o jeito que ele volta e o porquê que ele é um vilão. Como, por exemplo, na história original ele volta por causa de uma anomalia no espaço-tempo causada pelo Superboy Prime. Algo super confuso e que engloba outras histórias da DC e outras sagas. Nessa versão ele vai ter raiva do Batman não ter matado o Coringa e não ter vingado a morte dele. Coringa, seu filho da puta. Só estou aqui pra te assombrar. Não tenho medo de fantasma. Já na versão da animação, ele vai ter voltado porque foi colocado no Poço de Lázaro, um poço místico que tem o poder de ressuscitar as pessoas, que pertence ao vilão Ra's al Ghul. Eu não sei falar direito o nome desse vilão, mas enfim. E nessa versão ele vai ter basicamente o mesmo incentivo pra ser um vilão.
Já na versão da saga Arkham, ele nem ao menos morreu, mas sim foi torturado pelo Coringa durante meses, e ele fica com raiva do Batman por não ter salvado ele. E é esse o motivo dele ser um vilão, pelo menos nessa versão. Além do fato que nessa versão ele não volta se chamando Capuz Vermelho, mas sim volta com o apelido de Cavaleiro de Arkham. Vire-se. Quem é você? Você não faz ideia mesmo. Não é, Bruce? Jason? Mas você morreu. Espero que a gente fique bem, morceguinho. Mas eu posso ter te contado uma mentirinha. Mas olha só pra esse menino. Você mandou bem, nós mandamos bem. Pode ficar orgulhoso. Fora que muita gente teoriza que o Red X, aquele personagem misterioso do desenho dos Jovens Titãs, seria uma versão do Jason, só que isso nunca foi confirmado. Captured Red X. Dude, it has to be Jason Todd. Told ya, Jason Todd. Am I? Se tem uma coisa que definitivamente nunca muda é que, independente da versão, Jason sempre vai passar por um arco de redenção que vai fazer com que ele fique de volta ao lado do Batman. Mas sempre como um vigilante violento que mata os bandidos sem dó, o que é totalmente o oposto do Batman, mas pelo menos eles estão do mesmo lado, né? Você não precisa fazer isso. Te dou dinheiro, drogas, armas, mais armas, o que você quiser. Por favor, pegarei um avião e deixarei Gotham. Nunca mais apareço aqui. Vou pra onde você quiser, qualquer lugar. Que tal você ir pro inferno? Cumprimente o Coringa por mim. Agora vamos para o Tim Drake, o terceiro Robin, e também o último dessa lista que apareceu em live action, já que o resto só apareceu em animações e HQs. Mas o que realmente deixou esse Robin aqui popular foram os jogos, já que ele foi o Robin principal da saga Arkham, e também o único que ainda estava em formato de Robin no jogo Gotham Knights. Então ele é bem importante nas histórias dos jogos, além do fato dele ter sido o Robin principal na continuação daquela animação dos anos 90. Mesmo ele não sendo o Robin mais querido da fanbase, ele ainda assim é o Robin que tem a origem mais legal, já que ele descobre que o Batman é o Bruce Wayne através do Dick Grayson. Já que ele era um fã dos Graysons voadores e ao ver o Robin na televisão ele acaba descobrindo que ele era o Dick Grayson através dos movimentos dele. Quando a criança é inteligente de outro nível, é só. O que nos mostra o como que ele é inteligente e o como que ele poderia se tornar mais inteligente no futuro. E é o que de fato acontece, porque ele se torna o Robin mais inteligente de todos disparado, o mais tecnológico e o melhor detetive de todos. E já que ele já sabia a identidade secreta do Batman, e também o Jason estava morto e o Dick não queria ser mais o Robin, ele acaba sendo aceito pelo Batman e daí ele se torna uma nova dupla dinâmica. Que não duraria tanto assim, viu? Já que ele literalmente foi trocado pelo Batman umas 2 vezes, inclusive. Mas tudo bem, né? Isso fez com que ele se tornasse o Red Robin, o Robin Vermelho, o que é um nome meio estranhinho, já que o traje do Robin já é vermelho, mas é aceitável até. Uma coisa importante a se ressaltar é que o Tim Drake foi o primeiro dessa lista que não foi criado pelo Batman, ele tinha pais biológicos ainda vivos. Só que eles foram eventualmente morrendo para vilões específicos, então ele acabou sendo adotado pelo Batman de qualquer jeito. Ai, vamos tirar o elefante da sala, foi esse o Robin que a DC transformou em bissexual. Eu vi muita gente reclamando na época, mas enfim, eu acho que isso não era um grande problema, eu acho que eles só escolheram esse Robin porque ele era o mais apagadinho entre os mais populares, mas ele ainda era um dos mais populares. Então era onde dava pra encaixar a representatividade, e eu também acho que representatividade é um negócio super importante. Pra todos, inclusive. Não é todos, é todes. Mas no caso desse Robin aqui, ele era o que menos fazia sentido, já que ele literalmente já teve 1001 romances só com mulheres, e ele também se casou com a Bárbara Gordon no universo dos jogos. Além do fato do romance que ele teve com a próxima Robin, que vai aparecer aqui na lista, ter sido uma das coisas mais importantes na trajetória dele nos quadrinhos. Mas enfim, eu não sou contra a representatividade, eu acho que ficou até que legal. Agora vamos falar da Stephanie Brown, a super heroína spoiler. Sim, ela estraga os finais dos filmes. Ah não acredito que eu fiz essa piada. Bem, a história de origem dela é que ela era filha do vilão Arthur Brown, o mestre das pistas, que é literalmente o Charada, só que com outro nome. Enfim, esse vilão acabou sendo preso pelo Batman e pelo Robin eventualmente, e ela acabou crescendo sem um pai. Coisa essa que fez com que ela criasse uma certa aversão ao crime e se tornasse a heroína spoiler. Daí agora você deve estar pensando, mas ué, ela virou essa heroína logo de primeira? Bom, então, o fato dela ter se tornado um Robin consiste em um fator que é muito ridículo e eu vou explicar o porquê.
Bem, na época ela era um par romântico do Tim Drake, o Robin anterior aqui que eu já falei. E bem, ela um dia pegou ele beijando outra garota no colégio e acabou sentindo tanta raiva que resolveu pedir o cargo de Robin dele pro Batman. E o Batman aceitou, por algum motivo? Eu não sei o que ele tava pensando. Mas enfim, essa história é uma merda. E é claro que ela se revela como uma péssima Robin que eventualmente teria aquela típica morte falsa e voltaria como spoiler, pra ser tipo uma mulher gato só que pro Tim Drake. Eu acho que eu não preciso nem dizer que ela é de longe a personagem mais esquecida dessa lista e disparado a que menos foi adaptada. Mas ela é até que um personagem legalzinho quando ela é um par romântico do Tim Drake. Ou quando ela tá sendo ajudante de alguém ou dentro de uma equipe. Porque ela sozinha eu não sei se funciona tão bem assim não, viu? Então, lembra do Ra's al Ghul? O Batman comeu a filha dele, mas enfim. Isso deu origem ao Robin Damian Wayne, um dos meus favoritos. Na verdade, eu acho que eu coloco ele em segundo lugar. Ora, muita gente não gosta dele porque ele é um garoto chato e mimado, só que eu entendo que isso faz parte da proposta dele. A Liga não ensinou tudo a você. E você tem algo a ensinar? A importância do autocontrole. Enfim, como que tudo aconteceu? A Talia al Ghul, que é a filha do Ra's al Ghul, acabou drogando o Batman e deixando ele mais obediente. E daí juntos eles geraram o Damian Wayne. Eu acho que eu nem preciso explicar, né? Fora que eu nem sei porque que os roteiristas inventaram esse lance que ela drogou ele, já que eles já ficavam enquanto o Batman tava sóbrio. Mas enfim. Rayman de início foi criado pela mãe e pelo avô, né, o Ra's al Ghul, na Liga das Sombras, ou Liga de Assassinos, como você preferir chamar. Ele aprendeu alguns conceitos errados de heroísmo. Mas quando o lugar onde ele cresceu foi atacado, ele acabou indo morar com o Batman. Não fique tão surpreso, papai. Achei que você seria mais alto. Onde ele passou por todo aquele draminha de pai e filho, de aprender, eles têm até um lema juntos, que é justiça, não vingança. E eu acho isso muito foda, porque mostra a evolução dos dois personagens e como que eles crescem um com o outro. Remember, Robin, justice, not vengeance. Eu acho que esse é um Robin que se parece muito com o Atreus. Sério, eu acho que a proposta dele é mais ou menos a mesma do Atreus no God of War. E eu acho que a saga que ele teve mais destaque foi naquela saga de filmes animados da DC, naquele universo que era baseado nos Novos 52. Ele era o Robin principal daquele universo e a gente viu ele entrando pro Jovens Titãs e tendo romance com a Ravena, que muita gente é contra, mas eu acho que até que combina. E tanto nos quadrinhos quanto na animação, teve um período em que o Dick Grayson era o Batman e ele acabou sendo o Robin do Dick Grayson, que é um negócio bem legal. Se isso é o seu melhor Batman, não vai enganar ninguém. Grayson. Não quer logo um megafone pra todo mundo ouvir? Ele também já foi o próprio Batman em alguns universos, como o universo de Deceased, e também tem o universo de Injustice, em que ele é o Asa Noturna, como eu já falei aqui. Ele é um personagem bem versátil. Ele só não é o Batman do futuro porque eles inventaram que ele voltou pra Liga das Sombras. Mas a gente sabe que a explicação verdadeira é que porque quando o Batman do futuro surgiu, ele ainda não tinha sido criado, então, né? E olha que tem uma grande chance do Damian Wayne ser o Robin do cinema, hein? Então fiquem atentos. Agora que os Robins principais já acabaram, vamos para menções honrosas. E temos mais dois canônicos, que no caso tem a Arlequina, que não foi um Robin literal, mas cumpriu seu papel de ajudante do Batman tentando se redimir. Você fica boa de Robin. Não acha esse shortinho muito curto? Eu até gosto de aparecer, mas fala sério, é um fio dental. E o Matt McGuinness, o Robin do futuro, o irmão do Terry McGuinness, que é o Batman do futuro. E essa história é muito foda. E de todos os Robins não canônicos, a gente pode citar a Carrie Kelly, que é a mais querida pelos fãs. E ela também vai ganhar uma versão live action, só que sinceramente não tô nada esperançoso. What's your name? Carrie Kelly. Robin. Mine's Bruce. E também de Robin não canônico a gente tem o próprio Bruce Wayne, onde em uma história ele vira o Robin antes de ser o Batman. E assim, essa história não faz sentido nenhum, já que o Robin só tem aquele nome por causa da família dele. E é uma história ruim na essência, mas pelo menos ela é levemente famosa. E bom, também tem a versão do Rei Robin, que também é o Bruce Wayne, só que em uma terra em que ele é um vilão desde muito criança. Ele seria o proporcional ao Robin principal do Batman que ri. E essa história é um pouquinho melhor que a outra, mas eu ainda não curto tanto porque ainda não faz sentido ele se chamar Robin ou ter essa roupa. E nós também temos um Robin chamado Dexter, que é o Robin do Batman Thomas Wayne, sim, aquele Batman do Flashpoint, em que ele é filho das duas caras desse universo, inclusive, e é uma história bem legal até. E bem, esse aqui é o fim do vídeo, eu não sei se alguém chegou a assistir ele, já que é o meu primeiro vídeo, mas se você tá assistindo e chegou até aqui, muito obrigado mesmo, você não sabe o como que isso significa pra mim. Caso eu tenha cometido algum erro, sinta-se à vontade pra me corrigir nos comentários. Também se esse vídeo tiver algum bug de áudio ou de edição,
Por favor, me perdoem, mas esse vídeo foi inteiramente feito no mobile e eu ainda tô aprendendo a fazer vídeos e tal. Então, obrigado pela paciência e eu espero de coração te ver de novo aqui.